Vamos abrir a palavra de Deus de hoje, que é Romanos 12, é uma palavra que vocês conhecem bem, vocês são crentes. Romanos 12, versículo 2, uma palavra muito interessante, profunda, que muitas das vezes nós falamos da boca para fora, não temos muito entendimento. Eu acredito que a palavra de Deus ela deve ser meditada, ela deve ser entendida, ela deve ser buscada, ela deve ser cavada até que a revelação do Senhor venha sobre nós. Com certeza, eu vou pregar aqui, mas você terá a revelação aí no seu espírito. Alguma coisa ou grandes coisas o Senhor vai falar com você. Amém? Diz assim na versão da Bíblia que eu estou lendo: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor? Isso, vamos com força, até arder a mão. Aleluia. Aleluia. Amados, preste atenção aqui. A nossa vida, a vida do homem, ela está diretamente ligada ao pensamento dele. Por isso nós somos diferentes dos outros animais. Nós pensamos. Nós não agimos por instinto, ou melhor, não deveríamos agir por instinto. Eu sei que tem momentos na vida que a gente não pensa o que vai fazer, e nem pensa o que vai falar. Isso é um erro, porque Deus nos deu uma mente. Deus nos deu a capacidade de pensar, de analisar, de verificar, de ver o que está acontecendo, e isso é nosso. Deus colocou isso em nós. E a forma que eu vivo, e da forma que você vive, depende do que você pensa. Você vai viver de acordo com seus pensamentos. Você vai decidir a sua vida de acordo com o que você pensa. Você vai ter uma vida boa, uma vida mais ou menos, ou uma vida ruim, de acordo com aquilo que está na sua cachola. Diga para a pessoa que está perto de você, o que está na sua cachola? O que está nesse cabeção? Fala para ele, o que está nesse cabeção aí, que ninguém sabe, só você e Deus. E aqui, pelo que eu entendi nesse versículo, para que eu e você, para que nós tenhamos uma vida melhor, tem que haver uma renovação. Tem que ser reformada a nossa mente. A nossa mente tem que ser transformada. A nossa mente não pode ser aquela mente que a gente tem desde pequenininho. É por isso que tem gente grande, com barba, cabelo branco e pequeno ainda, porque a mente dele é de criança. Tem pessoas que têm as suas faculdades mentais, mas tem um pensamento mongoloide, é um bobo. Pergunta a pessoa que está perto de você, você conhece alguém assim? Não olha para mim, fala para ele, não olha para mim porque eu não sou assim. Então, para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, eu tenho que mudar a minha mente. Eu tenho que transformar ela, Raquel, eu tenho que acabar com aqueles pensamentos que nunca me deram futuro. Nunca deram futuro, muito pelo contrário, pensamentos que me botam atrás. Pensamento que eu adianto um passo, dou uma recuada para 10 passos. Pensamento do inferno, pensamento que não vai trazer fruto nenhum, algo que não vai mudar a minha história e que eu sou igual um disco arranhado. Tem pessoas que é igual um disco arranhado. Elas ficam ali remoendo aquilo. É o mesmo pensamento. De repente, às vezes eu encontro pessoas que há muito tempo eu não encontro e vou conversar com elas. Eu já sei até o que elas vão falar, porque elas estão com a mesma mente de 10 anos atrás. Estão agindo da mesma maneira. Quando eu não mudo a minha mente, eu vou reagir de uma forma igual a qualquer circunstância, como eu reagiria 10 anos atrás. Nós precisamos entender, e o apóstolo Paulo disse, foi claro, quer ter uma vida legal? Diga a pessoa, renova a mente. Diga a pessoa, quer experimentar a vontade de Deus? Renova a mente. Sabe, hoje pela manhã o pastor Paulo trouxe um assunto aqui muito interessante. Ele disse que saiu uma matéria dizendo que entre 38 países, para vergonha nossa, entre 38 países, o Brasil só perde, ou melhor, só ganha da África do Sul, em termos de ter noção da realidade, em termos de mente.
daquilo que realmente acontece na vida, daquilo que realmente acontece no país. Nós somos um país, uma nação, que não se preocupa muito, agora está mudando um pouco. Mas nós nunca nos preocupamos muito com quem nós vamos votar, por exemplo. Às vezes nós votamos para o cara porque o cara é bonito. Olha que coisa horrível. Né? De vez em quando aparecem umas mulheres que dançam funk, não sei o quê, é eleita, ganha voto pra caramba. Como que pode alguém decidir leis para mim porque ela é bonita, porque ele é bonito, porque ele é charmoso? Como pode uma pessoa igual o Tiririca ter tantos votos, irmãos? Ah, ele é legal para contar piada. Ele é legalzinho para contar piada, e muitas das vezes sem graça, já passou o tempo dele. Ele foi engraçado na época da Florentina. Agora, mas tem gente assim, o Brasil está numa situação, e eu falei, é isso mesmo, e ele mandou a matéria para a gente no grupo dos pastores da cidade, e eu fiquei chateado, porque eu falei assim, nós temos que mudar isso. Diga a pessoa, nós temos que mudar isso. A nossa mente está muito ruim. Nós ficamos envolvidos com coisas e deixamos aquelas coisas principais de lado. Isso é um indicativo de que os brasileiros não têm noção do que está ao redor. Nós estamos preocupados ocupamos a nossa mente com futebol, com novela, com carnaval, está vindo agora a Copa do Mundo, o Brasil para. Eu nem sei qual é o fuso horário para a Rússia. Tomara que seja de madrugada, porque aí não vai parar nada. Né? É que horas quem sabe o fuso horário? Né? A mente está vazia. A mente está vazia de coisas importantes e cheia de lixo. Cheia de coisas infrutíferas, cheia de coisas que não dão futuro, cheia de coisas que não vão levar ninguém a nada. É Big Brother. É não sei o quê. É Instagram, é Facebook, o cara bota lá, é como dizem, né? O Facebook é lugar de gente feliz. Você não vê ninguém ali chorando, às vezes é só uma figurinha. Mas todo mundo está feliz, todo mundo está com dinheiro, é uma beleza, é uma coisa maravilhosa. E pessoas assim, pessoas desse tipo, elas estão moldadas ao sistema do mundo. E jamais transformarão nada, nem a sua vida, nem a casa, porque aqui o apóstolo Paulo disse que nós não devemos nos conformar com esse sistema do mundo, mas transformados pela renovação da mente. Nós precisamos transformar o nosso ambiente com a nossa mente renovada. Pessoas assim não vão transformar o ambiente, não vão transformar nada, jamais transformarão e nem experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não irão experimentar porque a mente velha, a mente está poluída. Olha o que diz o Senhor em Isaías 55:8, ele deixa claro, Deus deixa claro que pensa de forma totalmente diferente do homem. Ele disse, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quem disse isso foi Deus. Deus falou isso. E a gente não está nem aí, porque pelo que Deus falou. Passamos por versículos na Bíblia e largamos para lá. Vamos vivendo, vamos vivendo. Pensar. Quando ele fala que meus pensamentos não são iguais aos seus pensamentos, vossos pensamentos, fala de pensar. Pensar é imaginar, é formar ideias. Pensar é preparar uma ação. Você, antes de fazer qualquer coisa, você prepara, você pensa. Você pensa nisso. Você não pode fazer de bom. Você tem que pensar, você tem que se formar isso, você tem que criar ideias na sua mente. Mas o mais legal de tudo é porque Deus não é fatalista. Diga, graças a Deus. Deus tem sempre uma solução. Diga, graças a Deus por isso. Deus tem sempre uma solução. Ao mesmo tempo que Ele diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, ele confirma o que Paulo diz aqui, diz que a gente pode mudar isso, pode corrigir esse erro. Porque isso é um erro, não pensar da forma que Deus pensa é um erro. E então ele diz nesse versículo que nós lemos, que a gente tem a possibilidade de consertar esse erro.
Nós podemos fazer um transplante da nossa mente. Tirar a mente que não produz nada e colocar e renovar a mente. Mudar isso. Mudar isso. Fala para a pessoa que está perto de você, tem que mudar. Porque Deus, Ele ao mesmo tempo que diz que os pensamentos dele não são iguais aos nossos, Ele vem e diz que se renovarmos a nossa mente, esse erro é corrigido. Essa anomalia é corrigida. Esse defeito de fábrica é corrigido. Porque se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, a mente dele tem que estar em nós. Sim ou não, pessoal? A mente dele, mas com o tempo há um defeito. E se nós renovarmos a nossa mente, nós vamos voltar ao original, vamos pensar como Deus pensa. Jesus disse que não fazia nada sem antes ter visto o Pai fazer. Era como se Jesus dissesse, eu não penso por mim, eu penso aquilo que Deus pensa. O dia que nós pensarmos o que Deus pensa, a vida muda. A história da nossa cidade muda, a nossa casa muda, a nossa vida muda. Se o dia o ser humano pensar como Deus pensa, não tem guerra, não tem fome, não tem desgraça. Sim ou não, pessoal? Porque a Bíblia lá em Ezequiel, Jeremias, agora esqueci, acho que é Ezequiel 29:11, diz que o que ele tem a nosso respeito são só coisas boas. Um futuro melhor, esse é o pensamento para nós. E a mente, sem a renovação, ela leva a pessoa a viver por conta própria. Ela leva a pessoa a viver de forma onde Deus não participa. A mente sem renovar nos leva a viver de uma forma onde Deus não participa, porque se eu não penso igual a Deus, Deus não participa na minha vida. E não adianta eu dizer que eu sou de Deus. Não adianta dizer que eu acredito em Deus. É claro que eu acredito em Deus. Todo mundo acredita em Deus, até o ateu, graças a Deus. Todo mundo crê. Até o diabo crê, e diz a Bíblia, e ele treme. Não adianta eu dizer que eu acredito em Deus, se a minha mente não é renovada, a minha mente não é igual a dele, ou pelo menos eu tenho que tentar que essa mente minha ela seja renovada. Eu preciso disso. Fala para a pessoa que está perto de você, eu preciso disso. Sabe, porque o meu pensamento ele vai definir a minha ação. Ele vai definir o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. O que você pensa, o que eu penso, nos define, me conduz, me dirige, forma a minha vida, forma o meu caráter. As pessoas colocam em prática aquilo que elas pensam. Porque nós temos uma mente, isso Deus nos deu. A cabeça não foi feita para separar a orelha. Catuca a pessoa que está perto de você, está ouvindo, orelhudo? A nossa cabeça não foi feita para separar a orelha, ela foi feita para armazenar coisas. E não é só para ter cabelo, porque tem muito careca inteligente com a mente renovada. Isso, já, gostou, né? Renovei você hoje. Então nós precisamos lutar contra isso, sabe por quê, irmãos? A nossa mente, já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo. A nossa mente é um campo de batalha. Há uma luta. Há uma luta pela nossa mente. Na verdade, a nossa mente é que diz quem somos. A nossa mente é que vai dizer quem eu sou e quem você é. E o mundo quer pegar a tua mente. O mundo está fazendo de tudo para que a ideologia de gênero, que o mundo entenda que a ideologia de gênero é normal. O mundo faz isso. Na lei está dizendo sobre pedofilia, mas quando o cara passeia pelado com mão dada com criança, não é pedofilia. Ele está querendo mudar a mente do povo. Os políticos, os maus políticos, estão querendo mudar as leis. O Gilmar Mendes, ele está corrompendo o caráter do tribunal, da justiça. Um homem consegue fazer isso, porque uma mente maquiavélica, uma mente desgraçada, uma mente que está levando uma vergonha do nosso país para o mundo, uma mente que você percebe que não tem nada de Deus, com certeza Deus não está ocupando a vida daquele cara. Então a nossa mente é um campo de batalha, e existem pelo menos 3 forças atuando na nossa mente.
3 forças atuam na sua mente e na minha. A primeira é Deus, a segunda sou eu ou você mesmo, e a terceira é Satanás. Existem 3 forças atuando aí. 3 forças que querem tomar conta da sua mente. Você tem que decidir quem vai tomar conta da sua mente. De um lado, nós vemos Deus querendo que o homem experimente a sua boa, a sua agradável e a sua perfeita vontade, orientando para que busque a renovação da mente, tentando mudar a mentalidade humana corrompida pelo mundo. De um lado está Deus, querendo nos dar o melhor, querendo fazer com que a gente, como eu falei domingo aqui, que a gente seja um privilegiado recebendo coisas de Deus. De um lado está Deus querendo transformar a gente, não por um capricho, mas é porque Ele sabe que se a nossa mente não for renovada, nós estamos perdidos. Ele sabe que se a nossa mente não tiver pelo menos 50% da mente dele, nós estamos na desgraça. E do outro lado nós tem a gente mesmo, tem você, lutando pela sua mente, eu lutando pela minha mente, com nossos conceitos tradicionais familiares, com aquilo que a gente traz da infância, daquilo que a gente traz lá, desde quando a gente começa a dar os primeiros passos. Por isso a importância de criar filho dentro de um contexto onde o pensamento de Deus prevalece. A mente ela é bombardeada por aquilo que, daquela força nossa, da nossa mente própria, que vem pelos conceitos tradicionais familiares, no meio que nós fomos criados, e a nossa mente, a sua mente, ela é bombardeada pelas informações humanas, pelas informações do mundo, que não discerne o que é certo diante de Deus, aceitando coisas abomináveis, achando que é normal, achando que é atual. Irmão, eu não quero ser atual. Eu quero ser de Deus. Eu não posso aceitar coisas para eu dizer que eu sou moderno. Eu posso até andar com uma roupa moderna, mas a minha mente, ela não pode ser moderna. Fala para o moderninho que está aí perto de você. Tu está ouvindo, meu filho? O que a gente tem visto são pessoas que se dizem cristãs com a mente moderna. Mas a mente moderna aceita coisas. Aceita coisas que Deus não aceita. Aceita coisas como o apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ué, mas até o lícito não pode? É, porque se o lícito não bate com a vontade de Deus, eu não quero. Se o lícito não bate com a vontade de Deus, já não passa, já não é mais lícito, é ilícito, não é compatível com aquilo que Deus pensa. É lícito ver novela? Tem algum pecado nisso? Não sei. Vamos dizer que não. Mas isso convém? É lícito ver filme de terror? Mas não convém. Sinceramente, eu não vejo filme de terror porque não convém não, porque eu não gosto. Eu não gosto de tomar susto. Eu não gosto de ver aquelas coisas, o cara com a serra elétrica cortando a cabeça do outro. Cara, de vez em quando a gente está vendo lá em casa, deitado lá, quando começa o filme, Raquel, vamos desligar, vamos dormir. Ela também é assim, então a gente combina. Amém? Então, tem certas coisas que a nossa mente ela é bombardeada e nós temos a nossa mente, nós temos o controle da nossa mente. Você sabia que você tem um controle da sua mente? É você que permite o que pensar? Ninguém é capaz de tomar conta da sua mente. Deus é capaz, mas Deus não faz isso. O diabo não tem poder para isso. Ele joga coisas e você aceita se você quiser. Você tem um controle da sua mente, você pode simplesmente dizer, eu não quero. Você pode simplesmente dizer, isso aí não serve para mim. Por mais que você queira, por mais que a sua carne deseja, por mais do que os teus olhos ambicionam,
Se Eva tivesse a mente renovada, ela ia olhar para a serpente, e olhar para aquele fruto e dizer, eu não quero isso. Porque esse não é o pensamento de Deus. Ele me disse que eu podia comer de todas as árvores, mas dessa aí, não. Juntou o que ela queria, porque a Bíblia diz que ela olhou e viu que era bonita, desejável. E juntou com o capiroto falando no ouvido. E ela então entrou. Acabou ali. Então, existem pelo menos 3 forças que atuam na nossa mente. Deus, a nossa mente, nós mesmos, a nossa vida, aquilo que nós pensamos, porque nós somos donos da nossa mente. E do outro lado tem o diabo, com as suas mentiras, com as suas bandejas de prazer. Todo prazer tem um limite, chega uma hora que o prazer termina. Qualquer tipo de prazer. Eu costumo dizer que um dos maiores prazeres da vida é comer. Quem concorda comigo? Comer é muito bom. Mas depois que você come, acaba e você assim, por que eu comi? Quem já falou isso? Você está ali com aquele negócio, a pior coisa que existe é você comer com fome. Aí você come aquilo, o prazer da comida, naquele momento é legal, mas chega depois você, caramba, para que eu fiz isso? Se passar a noite igual um rei, então, no trono, aí piorou mais ainda. Então o diabo, ele vem com as suas mentiras, com seus prazeres, que são todos eles momentâneos, e com certeza o final é um final terrível, é um final difícil de se sustentar. Porque a intenção dele já está na Bíblia, que diz que ele veio para matar, roubar e destruir. A intenção de Satanás é essa. E ele não se apresenta a nós como aquela coisa feia, com chifre e com tridente. Não, ele se apresenta naquilo que a gente tem fraqueza. Aquilo que a gente é fraco. Todo prazer, ele tem um momento que acaba. Ouça o que eu estou te dizendo. Mas o Senhor estará conosco até a consumação do século. A nossa mente, ela, sem a renovação, a princípio ela é carnal. Ela é voltada aos prazeres. Ela é voltada à satisfação pessoal. E a mente renovada, ela leva a pessoa a querer andar com Deus. Uma mente renovada, ela não sente peso ao ser chamada, convidada. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma mente renovada leva a pessoa a querer confiar em Deus, ela fazer aquilo que Deus faria. Aceitar uma correção. Uma mente renovada aceita uma correção quando alguém fala que ela está no caminho errado, e ela dá graças a Deus por avisar isso. Preste atenção, hoje eu estava lá na porta da prefeitura, com o pastor Ricardo, que nós fomos lá, estava marcado para orar com o prefeito hoje. Como vocês sabem, a gente tem orado por ele, com ele e para ele. Para ele, para Deus, não é? E estava ali, aí vem uma advogada, que faz parte até da diretoria da OAB, o que eu faço. Eu falei, doutora, o que a senhora veio fazer aí? Veio pedir emprego para o prefeito? Ela, não, doutor, eu vim, porque eu fiz uma inscrição de vendedor ambulante, tem uns 4 anos, e paguei 1 ano, depois não veio mais me cobrando. E aí eu fui ver, estou devendo 3 meses, mas é pouquinho, é 100 e poucos reais os 3 meses. Eu vou ali, já paguei, agora eu vou dar baixa ali. Aí ela falou assim, isso tudo estou falando porque ela falou assim, a gente avisa tanto os nossos clientes para fazer a coisa certa e a gente não faz. Eu falei, sabe por quê? Porque a gente não tem ninguém para falar para a gente fazer a coisa certa. Advogado advoga, mas quando ele viver a vida, se ele não tiver alguém que fala assim, está errado, você tem que fazer a coisa certa, você tem que agir assim. Assim somos nós.
Aquele que tem a mente renovada, adora quando alguém diz assim, está errado, hein? O caminho que você está trilhando aí vai fazer você ir para a perdição. Caramba, é verdade. Agora, quem não tem a mente renovada, a mente carnal, acha que a gente quer mandar na vida dela. O que esse cara tem a ver comigo? Vai tomar conta da sua vida. Vai tomar conta, faz aquilo que você quer fazer. Diga a pessoa que está perto de você, você não é assim, cara. Fala, você tem que ser puxado a orelha. Puxão de orelha é uma benção. Bota o filho no caminho. Mente renovada. Quer andar com Deus. Quer estar num ambiente assim. A mente renovada confia em Deus, confia na palavra de Deus, acredita no Espírito Santo. Acredita que um dia vai estar diante de Deus Pai, para ser julgado. E Ele vai chegar lá, mostra as tuas obras. E tu vai mostrar o quê? Quantas pessoas você levou para Cristo? Quantas pessoas você ajudou? Bom, o apóstolo Paulo, ele afirma em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ele afirma que o homem carnal não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Olha que coisa poderosa. O apóstolo Paulo falou isso. O nosso mundo é dividido. Presta atenção. O nosso mundo é dividido por raça. As pessoas dividem por raça, por religião, por geografia, por riqueza, aquele tem dinheiro, aquele não tem, por educação, aquele ali tem curso disso, aquilo outro. Nosso mundo é dividido por várias coisas. É dividido por quem é crente, quem não é, quem é evangélico, quem é espírita, quem é católico, quem é ateu, quem é umbandista. É dividido. O mundo divide a gente, o mundo separa a gente. O mundo separa até na hora de concurso. O mundo separa. Até na hora de casar, separa. Qual o regime de separação? Qual o regime de casamento? É separação de bens. É separação parcial de bens. E assim por diante. Só que na vida espiritual, o mundo é dividido em carnal e espiritual. Não tem outra separação. Ou você é carnal, ou você é espiritual. Ou você crê em Jesus, ou você não crê. Ou você vai para o céu, ou você vai ao contrário. Ou você vai para o céu à direita, ou você vai para o inferno à esquerda. É dividido assim. Porque o homem natural é aquele que nasceu apenas uma vez. Que isso, pastor? Está maluco? Não, não estou maluco. Nicodemos foi ter com Jesus. Diz a Bíblia que ele foi à noite, porque estava com medo de pessoas verem ele na igreja. Você é assim? Vem escondidinho para a igreja. Quando chega ele na esquina, olha para um lado, para o outro e entra. Tem crente assim. Entra logo. Foi lá. E ele perguntou como é que é essa história aí do reino de Deus, como é que faz para ir para lá? E Jesus falou, tu tem que nascer de novo, cara. Aí ele falou, mas olha, tem que entrar no ventre da minha mãe de novo? Não, você não está entendendo nada. Então o homem natural é aquele que nasceu uma vez só. Pergunta a pessoa que está perto de você, quantas vezes você já nasceu? Ele nasceu uma vez, mas ele é espiritualmente morto. Porque quem não nasceu de novo é espiritualmente morto. Está morto. E quem move essa pessoa, quem move o homem carnal, são seus próprios desejos e pensamentos. Ele não tem nada de Espírito de Deus nele. Ele tem um espírito porque ele está vivo, mas o espírito dele está morto. Porque o Espírito Santo é chamado Espírito de vida. É o único que nos dá a vida. Não essa vida que a gente tem normal, mas a vida de Cristo. A vida que ele veio nos dar, que é a própria vida dele. Esse homem carnal, ele não renovou a mente. Ele continua o mesmo. Por isso ele só pensa nele. A palavra é egocêntrico. Ele só pensa nele, ele só busca satisfazer os seus desejos. Ele só busca satisfazer os seus 5 sentidos. Que é paladar, que é visão,
que é audição, olfato, tato. Ele deseja isso, o negócio dele é ele. O negócio dele é satisfazer ele. Porque ele não nasceu de novo, ele não renovou a mente, ele está com a mente de quando ele nasceu. Ele está com a mente da educação que os pais deram para ele. Ele está com a mente daquilo que ele aprendeu na escola. Não é para tirar o que aprendeu na escola, mas é para renovar a mente. É usar o que aprendeu na escola, usar o que aprendeu na faculdade, com a mente renovada. Para transformar o mundo. Para transformar o meio que a gente vive. O espírito dessa pessoa não foi tocado pelo Espírito de Deus, ele não nasceu de novo. Ele continua, é um morto-vivo. Ele está vivendo por aí. É um Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É um cara totalmente desprovido de temor de Deus. É uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. E ainda tem pessoas cristãs que pegam conselho com essas pessoas que nasceram uma vez só. São os escarnecedores, que Isaías fala, ou melhor, o salmista fala no Salmo 1. Para não sentar na roda dos escarnecedores, não pegar conselho com o ímpio. Esses que não nasceram novamente, irmãos, são os que não têm a mente renovada, são chamados de ímpio na Bíblia. São pessoas impuras, são pessoas que ainda não foram justificadas pelo sangue de Cristo, porque ele não acredita nisso. Mas tem o homem espiritual, diga, agora vai falar de mim, fala. O homem espiritual. O homem espiritual, em primeiro logo de cara, ele não pode ser definido como um crente. Não é a conversão, aceitar Jesus, que vai definir que ele tem uma mente renovada. Não é aceitar Jesus, fazer parte de uma congregação, que ele vai ser identificado como alguém espiritual que já nasceu novamente, nasceu de novo, nasceu a segunda vez. A pessoa que se converteu, crente, não pode ser identificado como isso, porque crente até o diabo é, irmãos, diz a Bíblia. Acreditar em Deus, a maioria das pessoas acredita. Agora, renovar a mente é uma outra história. Ser espiritual é uma outra história. O homem espiritual é aquele que a mente foi realmente renovada, cuja vida está sob o controle de Deus, sob o controle do Espírito Santo que está na terra. Eu já falo aqui algumas vezes, vou falar de novo. Se você entregou a sua vida para Jesus, você não tem o direito de decidir por você. Eu não tenho esse direito. E muitas das vezes eu decido por mim e quebro a cara. Eu quebro a cara. Quando eu decido por mim e como é que eu dei a minha vida e quero tomar de volta? Como que eu que entreguei a vida para Jesus, eu quero pegar ela de volta e deixar ele de lado? Botar ele para fora da minha vida. Uma coisa que me dá arrepio é perceber que o Espírito de Deus saiu de mim. Se afastou de mim, já era. O Espírito de Deus se afastar de mim, já era. Eu vou feder a carne. E o leão, que não é o leão da tribo de Judá, vai vir me comer. Sem uma mente renovada, eu não tenho o Espírito de Deus. Eu não nasci de novo. Nascer de novo. O homem espiritual, ele é aquele que recebeu o amor de Deus. Ele recebeu, ele entendeu que o amor de Deus está nele. E ele então, ele procura compartilhar esse amor com outras pessoas. Ele sente vontade de falar do amor de Deus para alguém. Ele tem compaixão, ele não é uma pessoa vingativa, ele não é aquela pessoa que vai falar mal do outro, ele não é aquela pessoa que quer o mal do outro, porque isso não é um pensamento de Deus. Isso é mente maligna, maquiavélica, que não se converteu. Aceitar Jesus, crer em Jesus, frequentar o templo e não renovar a minha mente, vai rimar o que eu vou falar, é perda de tempo. É eu andar para trás. Porque se não for assim,
Ou melhor, se for assim, eu não vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou experimentar aquilo que Deus tem para mim. O homem com a mente renovada, ele é espiritual e ele entende que deve ser como Cristo, que se humilhou a si mesmo, veio na forma de servo, serviu e foi obediente até a morte e morte de cruz. O homem com a mente renovada, ele transforma o ambiente onde ele trabalha, ele transforma o ambiente em casa, ele transforma o ambiente em qualquer lugar que ele vai. Porque não é possível nós termos a mente renovada e não mudar nada. Aí o apóstolo Paulo está mentindo. Eu não transformo nada, nem a mim, nem a minha casa. Como que eu vou dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? O homem com a mente renovada, ele não pode ouvir uma mentira, que ele fica chateado. Você está mentindo. O homem renovado não aceita uma fofoca, não aceita hipocrisia. Tem uns caras aí que eu vou te falar, eu não quero nem tomar água com eles. Dizem que são líderes espirituais, não é líder nada. Não nasceram de novo. Estão na onda. Porque ser evangélico para algumas pessoas é moda. Porque fulano se converteu, o artista se converteu, o cantor agora já não canta mais rock pesado, igual o Rodolfo Abrantes. Agora ele canta, né, adora o Senhor, está com a agenda lotada daqui a 50 anos. Virou moda. E aí essa pessoa, ela não nasce de novo, porque ela pensa que ser evangélico é moda. Ser crente, irmãos, é morrer. Ser crente é morrer e viver. Ser crente é a melhor coisa que alguém pode fazer. Porque ele vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas um crente que não renova a mente e continua do mesmo jeito. E aí, pastor? Vai dançar. Vai dançar. Amados, façam uma avaliação. Façam uma avaliação sobre você. Quais têm sido os seus pensamentos? O que você tem pensado? O que Jesus pensaria ou o que você está pensando? Na situação que você talvez se encontre. Porque o que você pensa, o que eu penso, revela o que está querendo viver dentro de mim. O que eu penso é aquilo que está querendo viver dentro de mim. Se eu tenho pensamentos de paz, dentro de mim tem paz. Se eu tenho pensamentos de guerra, eu vou ser um Iraque ambulante. Agora não é mais Iraque, agora é Afeganistão, ou a Síria. Então, o que eu penso, aquilo que eu penso revela o que está querendo morar em mim. E como eu disse, nós temos a faculdade mental, nós não somos conduzidos por tutor nem curador. Nós ainda podemos assinar, assumir compromisso, porque nós temos o controle da nossa mente. E Deus pergunta para mim e para você todos os dias: você quer que eu pense por você? Quer que eu coloque meus pensamentos em você? Satanás não, Satanás ele fica jogando seta para que você entre na dele. Se nós nos conformarmos com o que está na nossa mente, sem renovação, naquela mente que a gente tem, desde quando se entende por gente, que não é aquilo que Deus espera, nós estaremos distante dele. Nós estaremos muito distante do Senhor, estaremos vivendo por viver. Estaremos vivendo sem proteção, estaremos vivendo sem estar cercado pelos anjos, que ele diz, a Bíblia diz que ele dá ordem aos anjos para estar ao nosso redor. Amém, amados?
Vocês estão aqui ainda? Quem está aqui, levanta a mãozinha e dá glória a Deus. Aleluia. Pensei que vocês já estavam em casa, como na cama. Pelo versículo que nós lemos aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, não basta eu ser um crente bonzinho. Não basta eu ser um cara legal. Não basta eu ser um cara legal. Não basta eu ser um amigo. Não basta isso, porque para experimentar a boa, agradável e perfeita de Deus, não basta isso, eu tenho que mudar a minha história, mudar a minha mente, mudar aquilo que está dentro de mim. Tirar aquelas coisas velhas e renovar a mente novamente. A nossa mente deve ser, todos os dias, bombardeada com tudo que está lá em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e de boa fama. Filipenses 4:8, a nossa mente tem que estar bombardeada com isso. E quando você ouvir algo diferente disso, você deleta. E se você tiver intimidade com a pessoa, fala para ela. Fala para ela. Hoje tivemos uma reunião lá, eu nem sabia que ia ter. Falei para a Raquel, o prefeito chamou 2 funcionários da prefeitura, que eles estão pedindo socorro. E o prefeito, quando pede socorro, ele lembra logo de quem? Da igreja. Da igreja. Para cuidar de criança, adolescente e idoso. Tem 800, o alvo são 840 pessoas, só estão atendendo 146. Já tem os lugares, já tem a estrutura, só não tem gente. E elas começaram a falar fazer oficina disso, fazer oficina daquilo, jiu-jitsu, canto, dança. Aí eu falei, mas isso não muda a pessoa. Só isso aí não muda a pessoa. Porque a gente vai ensinar uma criança dessa a lutar jiu-jitsu, ele vai lá para fora, no meio que vive, porque são lugares carentes, no meio que vive, ele vai usar o jiu-jitsu para matar alguém. Contei a história do garoto lá do projeto, que quando chegou lá disse que ele queria ser polícia quando crescesse para matar o cara que matou o pai dele. Mas que se você perguntar hoje, ele diz, não, eu quero crescer, que eu quero ajudar o projeto. Como é que se renova a mente de uma criança? A criança tem que renovar a mente, pastor? Tem. A Bíblia diz que a gente já nasce no pecado. A Bíblia diz que a gente já vem cheio de coisa. Tem que renovar a mente de uma criança dessa para que a nossa sociedade seja transformada. Eu não vou ficar dando aula de jiu-jitsu, de boxe, de dança, de balé. Viu como é que eu sei dançar balé, irmão? Dar aula de balé. Não, vou dar aula de jiu-jitsu, vou dar aula de balé, mas vou colocar os princípios dentro disso. A Raquel deu até uma ideia, fazer uma oficina didática, né? Didática não, Não, leitura não. Você falou outra coisa. Oficina de pedagógica, oficina de não sei o quê. Ensino. Porque tem crianças grandes da rede pública, até da particular, que não sabe ler e escrever direito. Lá no projeto entra assim. 2, 3 meses já está lendo tudo, já está escrevendo, a ponto da diretora dos colégios lá perguntar, onde é que é isso aí, o que está acontecendo? Isso ninguém é burro, fica burro se quiser. O controle da mente é nosso. Diga à pessoa que está perto de você, você manda na sua mente. Cara. Existe um padrão de Deus, existe o seu padrão e existe o padrão do diabo. Você vai decidir. Você vai decidir qual o padrão que você vai adotar na sua vida. Qual o padrão que você vai querer que comande a sua vida nessa terra. Eu sei que muitas das vezes a gente não tem muitas oportunidades.
intelectuais, mas a oportunidade espiritual ela está aberta. Ela está aberta para qualquer um. E eu não acredito, ou melhor, eu acredito que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está incluído tudo que o homem precisa viver nessa terra. Tudo. Tudo. Eu já vi pessoas que não tinham condição de se formar em nada, porque os pais não tinham condição de se formaram, estudaram. Tem uma história real, tem até o filme Mãos Talentosas. Quem já viu esse filme? Você não viu? Veja. História real. Quem faz até o Smith lá. Will Smith, é o Smith? Não, o Cuba Júnior, tá certo. Esse outro é do lutador de futebol americano, né? Jogador. O Cuba Júnior foi que fez esse filme, atuou nesse filme já grande. Um cara que não tinha, ele não sabia ler, ele tinha dificuldade para ler. A mãe não tinha condição. Mas aí, ela conseguiu levar o garoto. É uma história real. Ele conseguiu fazer uma cirurgia, ficou conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. E a mãe dele era cristã. Acreditava em Deus. Quando eu acredito em Deus, quando eu renovo a minha mente, tudo é transformado. Diga tudo. Fala tudo. Não é só salvação, irmão. Salvação é o fim. Mas nós temos um meio entre a nossa vida, entre o nascimento e a morte. Tudo é transformado. Eu creio que até dificuldades intelectuais, elas são transformadas. Até a dificuldade de eu estudar é transformado. Até a dificuldade de fazer alguma coisa é transformada. Eu canso de falar isso para as pessoas que eu tenho oportunidade de fazer. Creia no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não veio só para você falar em línguas estranhas, ele veio para te dar sabedoria. Sabedoria, inteligência, olha, na mente. Entender isso, cara, muda a história da nossa vida e da nossa cidade. A igreja precisa renovar a mente. Nós fomos criados que tudo é do diabo, tudo é do diabo. Eu não sei o que o diabo tem, irmãos. O diabo não fez nada, o diabo não criou nada. Ele só pegou aquilo que o homem deu para ele. Vamos pegar de volta. Vamos pegar de volta, o diabo não é dono de nada. E a gente fica com medo de tudo. E não se envolve na política, por exemplo, porque é do diabo. Então é do diabo mesmo, está vendo aí, ó. O diabo vestindo saia. O diabo com um dedo a menos. Aí, ó, tá aí. Diabo intelectual. Você pega um diabo desse aí, ó. Aí, o crente que que não tem a mente renovada, vai para a política, o que acontece com ele? Se corrompe. Porque ele não tem a mente renovada, ele só aceitou Jesus. Porque o cara que tem a mente renovada, nasceu de novo, o pensamento dele não é mais o dele, é o de Deus. Diga amém, por favor. Ele tem o pensamento de Deus. Eu lembro que quando o doutor Luiz se elegeu pela primeira vez, eu caminhando na praia, ele veio, eu falei para ele, olha, sabe de uma coisa, eu não votei no senhor, mas o senhor foi eleito. Primeira vez. Eu quero dizer que Deus conta contigo como pastor dessa cidade. Ele, não, eu tenho certeza disso. Então fica firme nisso. Responsabilidade. Ele está errando? Erra, todo mundo erra. Ele não tem ainda totalmente renovado, mas se você conversar com ele, ele acredita em Deus como ninguém. Como ninguém. Mas ainda tem lá os seus altares. Sua idolatria, mas Deus vai mudar aquilo. Diga amém. Deus vai mudar aquilo. Então a igreja precisa renovar a mente. Você não pode ficar com o político. Diga com quem andas, que eu direi quem és. Não é o inverso, não.
Não é o inverso, não seria o político que teria que se contaminar com a gente ou nós que vamos nos contaminar com o político? A situação é inversa. E nós precisamos mudar isso. Nós temos a maior capacidade de transformar uma cidade, está conosco, está com a igreja, uma igreja sadia, uma igreja renovada, uma igreja viva, que vibra com as coisas de Deus, que defende os princípios morais e espirituais de Deus. Isso sim vai mudar uma cidade. Isso sim muda uma nação. Isso muda uma nação. Temos que orar mais por pessoas, por políticos evangélicos, políticos cristãos. Como eu ouvi hoje, muito legal. Deus não chama um crente para governar. Deus diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o justo governa. Aqueles que são justificados. Aqueles que são justos, que não é largo nem apertado, é justo. É aquela pessoa justa. Amados, a nossa mente ela é tão poderosa que descobriram alguns anos atrás que uma pessoa pode, só com a mente, acender e apagar a luz. Doideira, né? Os cientistas americanos, eles implantaram um sensor na mente de um cara que é tetraplégico, aquele que não mexe nada, só a cabeça. E ele fez isso. Na mente dele. Paga a luz. Não sei como é que funciona isso. Mas é por isso que eu digo que não está na minha mão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está na minha mente. Diga à pessoa que está perto de você, por favor. Está na sua mente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos renovar a mente? Vamos ficar em pé, eu queria orar com vocês.